Boa noite, gente. Como é bom, né, ver todos vocês aqui. Pessoas também que eu não esperava que estaria aqui hoje, né? A Dona Eli veio aqui. E é muito bom as pessoas estarem se achegando, né? A gente vê que a gente está vencendo essa pandemia, esse vírus, porque além do vírus, né, teve muita gente que ficou com medo de se relacionar, né, em ambientes com outras pessoas, mas isso é muito bom. E meu sentimento hoje é de gratidão, né? Para que a gente venha novamente estar se reunindo como comunidade, como igreja, todos juntos aqui no domingo, porque ser igreja não é só no domingo, né? O domingo é o momento que a gente tira para estar junto com os irmãos, para ouvir a palavra e para matar a saudade também, né? Das outras pessoas, porque nós somos seres humanos, nós gostamos de estarmos juntos e misturados. E nós aqui, os brasileiros já têm essa fama de que brasileiro é povo caloroso, né? Que gosta de abraçar. Eu acho que está sendo muito difícil, né? Só dar um murrinho. E com essa alegria que eu estou no meu coração hoje, que eu os convido a ficar de pé para que a gente possa louvar a Deus, começar, já iniciar o culto já louvando ao Senhor, né? De que Deus cuida de nós e que no controle Ele está, é que estamos aqui e que viemos adorar, mesmo que as coisas não saiam da forma como a gente deseja, como que a gente queria, mas eu acredito sempre que Deus, Ele dá aquilo que a gente necessita e não aquilo que a gente quer, porque nem sempre o que a gente quer é benéfico para a nossa vida. E é isso.
Então vamos continuar o nosso louvor ao Senhor.
217, na verdade. 217. Quero este sim, acabo com
derretendo em meu ser. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu posso ser, Eu sou livre, livre pra viver a tua vontade, Senhor, na minha vida. Porque tu me libertou, Senhor. Porque tu me tirou do cativeiro, Deus. Porque tu, Senhor, me deu vida nova. Porque tu, Senhor, mexeu no mais íntimo do meu ser. Tu, Senhor Deus, só tu, Pai, pode dar nova vida, Senhor. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a Liberta-me, carne. Senhor Jesus, de tudo aquilo que me prende a te seguir, Pai. Liberta-me, Deus, de tudo aquilo que me estaciona, que paralisa a minha vida, de tudo aquilo que me impede de fincar raízes, Deus, porque árvore grande sem raízes o primeiro vento derruba. Não adianta crescermos se não estivermos fincados na rocha que és tu. Pai amado e querido, eu coloco diante de ti o meu coração, Senhor, que tu venhas a me libertar. E eu convido a igreja a cantar mais uma vez, porque a nossa carne ela é pecaminosa e a gente sempre tem que estar pedindo para que o nosso espírito se sobressaia sobre a nossa carne, porque ele sempre quer nos derrubar. E é crendo nisso que eu peço, então liberta-me de mim. E eu peço também que todos nós possamos cantar mais uma vez. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Mais uma vez, gente, para não esquecer, porque nosso coração é enganoso. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. E reina
o Espírito sobre a carne. O que é para reinar na nossa vida? E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar. Bom, gente, eu esqueci de falar das ofertas, né? Mas vocês foram lá e colocaram. Mais uma vez, saudar a igreja. E sempre eu falo, né, que é uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente, trazendo algo, né, para tantas pessoas. E o desejo no meu coração é que seja algo preparado por Deus e que o Espírito Santo possa estar tocando a vida de alguém, ou a vida de muitos, ou a vida de todos, né, que é o que a gente almeja. E uma das coisas que eu venho começar a falar é que eu trouxe algum tempo atrás a pregação que eu falei sobre Sansão. E aí, no meio da pregação, eu falei assim, né, que o povo de Israel tinha ficado 400 anos lá, perambulando no deserto. Mas eu falei proposital, né, porque uma das coisas que eu acho que eu já falei é que é muito importante quando a gente lê a palavra, porque qualquer coisa que vierem falar para a gente, se a gente está pautado na palavra e a gente conhece, a gente não vai engolir qualquer coisa. E aí eu falei e eu esperei alguém dizer assim, não, está errado. Gente, olha, vocês podem interagir com quem está aqui na frente, isso é muito importante também, para a gente ter um feedback se vocês estão entendendo, se está gostando também, né? Mas aí, já que não fez, mas aí eu falei, agora eu estou trazendo, né? Eu fiz meio que essa pegadinha, mas eu sei, gente, que vocês sabem. E para iniciar a pregação de hoje, o meu texto está em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 a 8. Vou dar um tempinho para quem quiser pegar. Êxodo, capítulo 3, no versículo de 7 a 8. Amém? E a palavra de Deus diz: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E aqui fala claramente, nitidamente, a primeira coisa que o texto enfatiza, que o texto fala por si só, é que Deus ele lembrou do povo de Israel, que estava lá no Egito sendo escravizado. E ele lembrou por quê? Porque o povo estava clamando. O povo estava clamando a Deus. E eu gosto sempre de contextualizar um pouco, porque às vezes a gente meio que fica sem entender. E como que o povo chegou a ser escravizado? Como que Israel chegou a ser escravizado? Um povo de Deus e do nada foi escravizado, né? A Marina trouxe aqui sobre lá aquele José do Egito que foi vendido como escravo, que virou governador e que levou o povo para não perecer com fome. Só que José era mortal e ele morreu. E quando ele morreu, assim como ele também morreu, o faraó morreu. E a história de José foi se apagando. E eles esqueceram do porquê que Israel estava ali, o porquê que aquele povo estava ali misturado no povo deles. E aí um belo dia, eu acho que o faraó acordou, acho que de mal com a vida, e ele pensou, rapaz, eu vou escravizar esse pessoal, porque eles estão crescendo demais. E vai chegar um momento que eu posso perder meu trono, porque se eles se revoltarem, eles podem acabar vencendo, porque eles são mais do que os egípcios. E assim o povo escravizou, virou escravo. O povo de Deus acabou se tornando escravo. E o que é que eu trago para vocês? Que Deus, ele através de Moisés, ele levantou Moisés no meio daquele povo para libertar
o povo da escravidão. E a gente sabe que é uma história muito longa e de muitos acontecimentos, mas eu vou tentar resumir o máximo. Gente, ó, por favor, não levantem e vão embora se começar a demorar demais, não. Mas eu acredito que Deus trouxe isso no meu coração e é muito importante que a gente possa estar aberto para receber. E a gente sabe também que Deus, quando ele levantou Moisés, para tirar o povo do Egito, não foi fácil assim, né? Tiveram pragas, tiveram muitas coisas, que eu não vou entrar em detalhes, mas essa daqui é para a Rosa. Estava eu lá em casa e eu perguntei, me questionei com a Rosa. Eu disse, Rosa, sabe o que é que está me encafifando demais aqui nesse texto, quando eu estou lendo ele? Por que toda vez que Moisés vai falar com o faraó, e aí ele diz lá, aí Deus manda Moisés, aí Moisés vai lá falar com o faraó, chegando lá, e ele diz assim, ó, se tu não deixar o povo ir embora, Deus vai mandar uma praga, e aí faraó ficava pensativo. Só que se você pegar e for ler o texto, lá diz assim, e o Senhor endureceu o coração de faraó. E eu fiquei me perguntando, mas minha gente, se era para libertar o povo, e por que Deus endurecia o coração de faraó? Não faz sentido. Porque se Deus queria libertar o povo, e aí ele ia lá e falava para faraó, faraó, deixa o meu povo sair, senão vai vir praga. Senão, aí o faraó ficava meio que balançado. Aí o próprio Deus, gente, olha, presta atenção. O próprio Deus endurecia o coração de faraó. Está na Bíblia. Você pode ler que está. Eu peguei só um versículo, em Êxodo 14, no versículo 4. Se você for lá, em Êxodo, no versículo 14, foi o que eu peguei. E Deus endurecia o coração de faraó. E, gente, sabe o que foi que eu fiquei matutando, questionei com a minha amiga ali. E aí eu disse, não, eu quero entender por que Deus endureceu o coração de faraó. Eu não me contento com isso. E aí eu fiquei pensando, mas Deus não precisa disso. Deus não precisava endurecer o coração de faraó, porque se ele queria libertar o povo, por que ele endurecia o coração de faraó para não deixar o povo sair? E aí foi quando Deus falou comigo. Realmente, minha filha, eu não precisava. Eu não precisava de jeito nenhum. Por quê? Porque eu sou dono do mundo. Eu sou o rei dos reis. Eu sou o senhor dos senhores. Eu sou o maior de todos. Era o meu povo. Deus poderia simplesmente chegar e dizer para Moisés, Moisés, reúne todo mundo num campo, que eu vou simplesmente pegar uma nuvem e vou jogar todo mundo no deserto. Agora me diga uma coisa, quem foi que disse para vocês que Deus precisava da permissão de Faraó para tirar o povo dele do Egito? Deus nunca precisou da permissão de Faraó para tirar o povo dele do Egito, não. Mas o povo precisou. O povo estava precisando sentir o peso mais ainda da mão de Faraó sobre eles. Sabe por quê? Porque Deus fez tudo isso, endureceu o coração de Faraó, porque o povo precisava tirar o Egito do coração. O povo tinha um Egito dentro de si. E sabe por que eu digo isso? Eu vou, só para contextualizar, se eu for para São Paulo e eu passar 2 anos lá e quando eu voltar, eu trago costumes, eu trago sotaques, eu trago comidas, eu trago modo de falar, porque eu me contaminei com aquele povo. Foram 430 anos. O povo de Deus, ele estava junto e misturado 430 anos com os egípcios. Mas sabe por que eles não esqueciam de Deus? Porque os açoites dos egípcios não permitiam. Porque eles eram escravizados e aquilo doía. Por isso que a gente nunca esquece quando a gente é ferido, porque fica cicatriz. Mas quando Deus nos abençoa, no dia seguinte a gente já esqueceu a bênção. Porque a bênção, ela é suave, ela é como bálsamo. E ela também, ela traz afago para o nosso ego. Então, Deus nunca precisou, o meu Deus, o seu Deus, ele nunca precisou pedir a permissão de Faraó para tirar o povo dele dali. Mas o povo estava sujo, misturado. E aqui diz que o Senhor, ele escutou o clamor daquele povo. E aí ele foi lá. Mas até para ir para o deserto, o povo tinha que entender que o Deus que era o dono deles tinha muito a oferecer. Tinha muito.
E eles tinham perdido essa essência, eles tinham perdido quem era Deus. É como eu disse, os egípcios não deixavam eles esquecer que eles não eram egípcios. Mas no coração deles, eles já tinham esquecido há muito tempo. Para eles só não eram egípcios. Mas o Deus, o nosso Deus, o Deus que mandou Jesus para morrer naquela cruz, para eles não fazia mais sentido nenhum. E aí, o que eu falo aqui, né? Mais para frente, voltando, Deus continuou, através de Moisés, tratar o coração daquele povo. E aí, uma coisa, em Êxodo 13, 21 ao 22, se vocês quiserem ler ou não, eu vou ler pausadamente. Durante o dia, ia diante deles uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo, e nem a coluna do fogo. Será se Deus não sabia o que estava no coração daquele povo? Será se Deus não sabia que, de fato, aquele povo estava tão misturado que eles não sabiam realmente a quem servir? Mas Deus, mesmo sem eles enxergarem, mesmo eles sem entender o que estava acontecendo, Deus já vinha cuidando deles, porque Ele colocou uma nuvem para que o sol não chegasse neles, para proteger eles naquela caminhada. E aquela coluna de fogo, tanto para permitir que eles caminhassem à noite, para que eles não ficassem estacionados e perdessem tempo, mas também para aquecer do frio e também de possíveis predadores, né? E aí, o que eu pergunto? E logo em seguida, teve toda essa trajetória do povo, e aonde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no deserto. Mas para que eu chegue no deserto, eu tenho que ir falando, eu não posso negligenciar tudo isso que aconteceu até esse povo chegar lá, porque foram inúmeras coisas. E logo em seguida, o mar se abriu, né? Eles saíram lá e os egípcios foram atrás deles, e aí eu fico imaginando, né? Porque quando eu estou lendo a palavra, parece que está passando um filme na minha cabeça. Eu acho que eu sou imperativa. E eu fico me imaginando ali dentro da Bíblia, eu fico vendo o povo, e eu fico imaginando, sabe o quê? Aqueles milhares de metros de água, o mar aberto, e eles parecendo assim, umas piungas, no meio, atravessando. E eu fiquei um dia desse me perguntando, meu Deus, será se eu ia conseguir passar? Porque eu sou medrosa, e eu ia ficar pensando, meu Deus, será se essa água não vai vir, eu não vou morrer afogada? E mesmo assim eles passaram. E foi uma travessia demorada, porque não era só jovens de 13, 14 anos. Eram idosos, eram crianças, eram possíveis mulheres grávidas, e ainda tinha toda aquela bagagem. Então, além de ser um percurso muito grande, tinha todos esses pequenos detalhes, né? E o exército de Faraó, lá atrás, né? Vamos pegar eles, eles vão voltar, vamos matar eles, vamos ficar com as coisas dele. E toda aquela tensão. E aí, eles conseguiram atravessar e o exército acabou, morreu, ficou debaixo d'água. E aí, quando eu chegasse, se fosse eu, né? Quando eu chegasse lá do outro lado, que eu pisasse em terra, eu metia o grito: Ihu! Glória! Liberdade! Não sou mais escravo! Estaria pulando feito uma louca, né? E aí, será se isso aconteceu? Não. Não aconteceu, gente. Por incrível que pareça. Quando chegou lá do outro lado, só deu tempo de acender a fogueira, né? Mal deu tempo de tirar a poeira das vestes. E aí, a gente sabe que o povo começou a murmurar. Oh, coisa boa. Mas sabe por que eu entendi que o povo murmurou? Eu entendi que aquele povo, ele chegou no deserto e ele começou a murmurar, porque Deus não estava dando para eles aquilo que eles queriam, mas Ele estava dando aquilo que eles necessitavam. Porque Deus nunca deixou eles pegar sol, nem frio, nem fome, nem sede. Deus fez maravilhas na vida deles. Eles não eram mais escravos, mas eles estavam murmurando. Eles estavam murmurando. E aí, eu tenho uma coisa para contar, assim, bem pessoal, sobre a questão da murmuração, da reclamação, que Deus fez comigo. Todo mundo sabe que eu tenho 2 filhos, um de 16 anos e um de 1 ano e 3 meses. E aí, o meu filho andava muito no sol quente.
Ele ia para a casa do Helder, ele fazia um percurso muito longo, daqui até a casa da Rosa e da Rosa para casa, no sol quente. E eu comecei a ficar com meu coração entristecido. E eu disse, não quero mais que ele faça esse percurso tão longo no sol. E também começou um grupo de bicicleta, né, de fazer bicicleta, de fazer ciclismo. E ele ficava meio com aquela carinha de cachorro que caiu da mudança, porque ele não tinha uma bicicleta. E aí eu pensei, não posso, mas eu vou dar a ele uma bicicleta, para que ele não ande mais no sol e para que ele possa fazer parte do grupo, que ele possa se envolver. E assim eu fiz o mover. Entrei em contato com uma amiga, entrei em contato com um amigo dele e mandei a foto. Fulano, tu acha que ele vai gostar dessa bicicleta? Ai, tia, vai, eu queria tanto ganhar uma. Comprei a bicicleta, não falei nada, me empolguei, mandei montar a bicicleta e todo mundo eufórico. Gabriel perguntava, já recebeu? Aí eu disse, não, ainda está montando. A minha amiga que fez a compra perguntava, já recebeu? Aí, não, ainda está montando. E aí, no belo dia, que a bicicleta ficou pronta, montada, e eu, muito feliz, já, tipo, eu esperava que ele ia me dar um abraço, ia chorar, ia me agradecer, ia ficar muito feliz. E aí ele simplesmente olhou para a minha cara e disse, eu odiei. E foi um pum, assim, que eu quase caí para trás. Não gostei, porque eu queria a minha bicicleta igual a do fulano de tal. E eu fiquei meio que entalada e veio assim dentro de mim uma raiva, tipo, como é que a pessoa consegue ser tão ingrata comigo e foi tão injustiçada? E para mim eu dei o meu melhor, eu tinha dado o meu melhor. E aí eu, tá certo. Não vou dar a bicicleta agora, vou passar 2 dias e vou entregar, vou deixar também ele sofrendo. No dia seguinte, ele chegou para mim e disse, mãe, a bicicleta? Eu disse, não, eu estava com muita raiva. Eu não vou dar a bicicleta, vou vender. Porque você não gostou da bicicleta, eu dei o meu melhor, eu nem podia comprar a bicicleta, então eu vou vender. E ele olhou para mim e, mais uma vez, ele conseguiu me dar mais uma pedrada. E ele disse assim, a senhora não é mais a minha mãe. Eu não gosto da senhora, eu lhe odeio. E eu, pum, aquele baque novamente, eu, tipo, meu coração fechou. E aí eu, certo, pois eu também não vou dar a bicicleta. Aí eu precisei ir no supermercado, no mesmo dia. E eu estava com um mix de tristeza, de raiva, decepcionada. E aí eu ia todo o tempo no meu coração, não vou dar mais a bicicleta, não vou dar mais a bicicleta, não vou dar mais a bicicleta. Aí Deus veio, pum, uma porrada em mim, bem no meio da rua. Daiane, tu já imaginou, se eu fosse contigo, o que tu quer ser com teu filho? Eu te dou, não é porque tu merece, não. Tu não merece nada. O tanto de coisa que eu já fiz por ti, e todas as vezes tu virou as costas para mim, se eu fosse fazer na tua vida somente o que tu merecia, tu não tinha nada. Só que foi muito forte quando Deus falou isso comigo, e eu parei estacionada no meio da rua, e eu comecei a entalar. E eu comecei a querer chorar. E aí foi quando eu pensei, poxa, olha só o que Deus faz. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e achar que ele é ingrato, que ele não merece, ou que ele e a gente começar a colocar coisas no outro e a gente não enxergar. E foi isso que eu fiz. E aí foi quando Deus falou comigo. Você vai dar a bicicleta sim. Não porque ele merece, mas porque assim como eu, você é mãe. E eu dou por misericórdia e bondade. Porque eu amo os meus filhos. Não porque vocês merecem. Porque por merecimento, eu não teria nada. E isso foi algo que me teve mais... Foi assim, o divisor de águas para mim ter a certeza de que essa era a pregação que eu tinha que trazer hoje. Para que a gente possa lembrar que Deus nos dá não por merecimento, mas porque Ele é Pai e Ele é bondoso. E aí eu fiz uma pergunta para mim e faço para vocês. Como age Deus mediante ao nosso egoísmo? Quantas vezes nós somos egoístas? Nós pensamos em nós e não
em Deus, né? Eu não digo nem no outro. Às vezes a gente nem pensa em Deus. A gente não pensa em se a gente magoa Deus, a gente distrata, a gente se desfaz. Na primeira oportunidade, a gente cultua coisas que não são de Deus. E a gente esquece que o nosso DNA é de Deus. A gente esquece isso. Porque quando eu tenho um filho, o meu filho, ele parece comigo ou ele parece com o Maico. E eu esqueço que o meu DNA é de Deus. E eu começo a cultuar coisas que não vêm de Deus. Que não tem nada a ver com Deus. Mas eu quero dizer que eu sou filho de Deus. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E tem coisas que não chega nem longe, nem perto de se assemelhar. Porque semelhança é uma coisa bem distante. Assim, parece, mas não é. E eu fiquei me perguntando. E Ele cuida de nós. Deus cuida de mim. Deus cuida de vocês. E muitas vezes, como aquele povo começou a murmurar, porque eles não tinham chegado na terra prometida e eles estavam ainda no deserto, é porque os nossos valores são diferentes dos valores de Deus. Porque muitas vezes a gente se apega a coisas terrenas. Eu já falei uma e nem foi 2 vezes aqui. Se o Senhor cuida da tua casa e da tua família, se nunca faltou na tua mesa comida, se tu nunca andou sujo, rasgado, se nunca faltou um teto para tu passar uma noite e um dia, isso é cuidado de Deus. Mas como eles estavam focados na terra prometida que manava leite e mel, acabou. Deus não fez nada. Deus não libertou do Egito. Deus não colocou uma nuvem para proteger eles. Deus não deu água. Deus não deu, nem a roupa deles, meu povo, envelhecia. E Deus cuidando. E às vezes a gente esquece desse cuidado que Deus tem conosco, porque os nossos valores não estão andando juntos com os valores de Deus. Nós estamos com valores conturbados. Nós estamos focados numa terra prometida. Que terra prometida é essa? Qual é a sua terra prometida? Qual é a minha terra prometida? E é isso que eu venho perguntar para vocês nessa noite. Você sabe qual é a sua terra prometida? Porque se você não descobrir qual é a sua terra prometida, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque sempre vai estar faltando algo. E a nossa terra prometida tem que ser caminhar com Jesus. Fazer para Jesus e para o reino. Fazer discípulos. Carro, casa, roupa, status. Isso aí não é terra prometida. Isso aí são coisas que nós conquistamos com o nosso trabalho e com o nosso suor. Mas se a gente não entender o que é terra prometida, sempre vai ter um vazio aqui. E uma busca desesperada para encontrar. E quanto mais você procura, mais você não acha. Porque você não sabe. E o vazio que está dentro de você é o vazio de Jesus. E agora eu pergunto para vocês, meu povo. Vocês não acham que Deus não sabia que esse povo estava clamando, não era só para sair do Egito, não? Porque bem aqui na palavra de Deus diz, sabe o quê? Vou voltar bem aqui. Que o Senhor, disse o Senhor, que de fato ele tinha visto a opressão sobre o povo dele. E também ele tinha escutado o clamor. Sabe por que quando eles chegaram lá no deserto, eles começaram a murmurar? É porque eles só não queriam ser mais escravos. Mas eles amavam o Egito. Amavam o Egito. Eles só não queriam mais ser escravos. Porque na palavra de Deus, e nesse texto que é imenso, ele fala que eles reclamavam. Ah, se fosse para mim ficar aqui, eu devia ter ficado lá. É porque eu comia cebola. Aí quer dizer que se eles não tivessem virado escravos, jamais eles teriam clamado ao Senhor. Eles amavam o Egito. Amavam. Eles só não queriam ser mais escravos. Então, rapaz, se eu não sou egípcio, se eu tenho um Deus,
eu vou clamar para ele me tirar daqui. Só que quando chegou no deserto, o que é que eles fizeram? Que é muitas vezes o que a gente faz? Quis colocar Deus para servir eles. E como Deus não serviu, Deus deu aquilo que eles necessitavam e não aquilo que eles pediam, começou a murmuração. Ah, não. Não foi isso aqui não, meu amigo. O contrato que eu assinei foi por uma terra que mana leite e mel. Aqui foi um deserto, é um sol danado. Aqui não tem nada. Eu não quero saber não, porque eu estava era bom. Me enganaram. O contrato que me deram para me assinar, me disseram que era conforto, sombra e água fresca. E não me falaram que eu tinha que adorar ninguém, não. Era só uma oração, tirou do deserto e tchau. E me deixa de mão. Era isso aqui que eu vejo. Eles amavam. Sabe por quê? Porque não faz sentido eles quererem voltar a ser escravo. Ninguém dizia que queria voltar a ser escravo. No texto não diz. Mas ele diz o quê? Eu quero voltar para o Egito. E eles voltaram para o Egito? Não. Não voltaram para o Egito. Ficaram lá. Mas sabe por quê que eu entendo que eles ficaram lá 40 anos lá no deserto? Porque o mais difícil não foi sair do Egito. O mais difícil foi tirar o Egito do coração daquele povo. Aquele povo estava cheio, ele estava contaminado. E quando eles saíram do Egito, eles saíram com um plano B. E na vida, e na nossa caminhada com Deus, a gente não pode ter plano B. Só plano D. D de Deus. Se não der certo é Deus, se der certo é Deus. Se eu caminhar é Deus, se eu cair é Deus, se eu for para frente é Deus, se eu chorar é Deus, se der certo é Deus. E eles não. Era o plano B. Se não der certo eu volto. Se Deus não me der, eu vou cultuar aquele outro lá que eu via que fazia. Se não der certo, rapaz, eu vou pegar o meu beco, vou procurar outro lugar para mim. E aí, é aquela coisa. Eles foram, mas sempre com um plano B. E quando a gente tem um plano B, é porque a gente não acredita no plano A. Porque se eu acredito no plano A, ele pode passar 10, 20, 30 anos, mas eu acredito. E eu sei que vai dar certo. Porque eu acreditei. E eu sei. E aí, o que é que eu falo aqui para contextualizar um pouco? Deus, ele nunca deu o deserto para eles, não. Lá em Êxodo 3, 7 e 8, fala que é uma terra que vai manar leite e mel. Quem quis o deserto foi o povo. Deus nunca deu o deserto para ninguém. Você não vai ver em lugar nenhum dizendo assim, Deus deu o deserto para que eles ficassem lá e perecessem 40 anos. Mas o povo decidiu ficar no deserto 40 anos. Por suas murmurações, pelo Egito que existia dentro do coração deles, por eles não entenderem a magnitude do que tinha acontecido e quem era Deus. Eles não entendiam. E tudo na vida é um processo. E para chegar na terra prometida tinha que ser um processo. Tinha que ser um processo. Porque se Deus tinha uma terra prometida para o povo dele, e esse mesmo povo não tirasse do coração o Egito, a terra prometida viraria um Egito. Porque nós fazemos do lugar o que nós somos. Se o povo não tirasse o Egito do coração, a terra prometida poderia ter qualquer nome que fosse. Mas ela seria um Egito. E eu estava lá no meu trabalho, eu tenho meio essas coisas loucas, e aí eu me lembrei da terra. E eu estava vendo planetas, umas coisas que eu não sou muito assim, normal não. E aí eu vou ler bem aqui uma coisa, tirando um pouco do texto, e diz assim, ó. A translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E uma volta completa corresponde a um ano, aqui na Terra. Um dia, 24 horas, e um ano corresponde a 365 dias. Ou besteira. Tem nada a ver com o texto. Mas também diz que Vênus leva 225 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Não é o mesmo movimento, não. Qual é a diferença? Um é mais rápido e o outro é mais demorado. E às vezes, sabe o que acontece conosco? A gente fica olhando para a vida do irmão. Por que acontece na vida do irmão e não acontece na minha?
Porque Deus trata cada um diferente. Então pare de ficar contestando o que acontece e o que deixa de acontecer. Porque até os planetas, eles fazem a mesma rotação. E eles têm tempos diferentes. E aí o povo decidiu passar 40 anos para poder chegar na Terra Prometida. O movimento de translação da vida do povo aqui foi 40 anos. E eles sabiam o que tinham que fazer. E eles tinham lá, ó. Moisés estava lá, Deus descia no monte, e eles faziam o quê? Nem tchum. Estava nem aí. O negócio mesmo é murmurar, falar mal, se reclamar e dizer que Deus tem filho predileto. E agora eu pergunto, qual é o movimento da sua vida? E qual é o movimento da minha vida, da sua vida? Qual é o movimento que a gente vai fazer? Porque esse movimento aqui, eu é que determino. Se eu estou passando por um deserto, eu só fico lá até o dia que eu quiser. Se eu quiser eternamente ficar no deserto, eu vou ficar eternamente murmurando. Porque Deus, quando te coloca num deserto, é para tu observar o que está fazendo tu ficar lá. Para tu tirar da tua vida, para tu tirar o plano B da tua vida, para tu tirar da tua vida tudo aquilo que não te edifica em nada. Porque às vezes eu digo que eu sou de Deus, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas na primeira... Gente, sabe o que foi que eu vi? Eu vi essa semana alguém postando assim. Eu vi na internet. Cristã, não sei o quê, mãe não sei de quem, signo virgem. Sei, não condiz com Deus, não. Então a gente está misturado. Tem horas que a gente não sabe o que a gente é. Igual esse povo aqui. O único signo que os filhos de Deus têm é o de Leão, que é o da tribo de Judá. Somente esse. E nada mais. Nada mais. E é o seguinte, meu povo. E nessa noite de hoje, eu vim convidar vocês para que a gente possa saber o que falta em nós. Saber o porquê que muitas vezes nós demoramos tanto no deserto. O porquê que muitas vezes a gente não consegue sair do deserto e a gente fica igual aquele pessoal pateando em volta. Rodando, rodando, rodando. E essa mensagem, essa palavra, ela falou muito comigo. Demais, demais. Porque como é que eu, diante de tanto cuidado com Deus, eu consigo ser tão ingrato? Por que isso acontece? Será que é porque a gente ainda não entendeu que Jesus, ele veio para servir? Ele só serviu. Ele lavou pé sujo, ele serviu, ele se dedicou. E eu vejo que se eu não sirvo para servir, eu não sirvo. Se você acha que você não veio para servir, você sempre vai querer tratar Jesus como seu empregado. Que Jesus tem que fazer aquilo que você quer. E eu os convido a ficar de pé. E que a gente possa ter um momento de oração, para que a gente possa refletir sobre essa nossa caminhada, sobre o que muitas vezes nos entristece e que entristece o coração de Deus. E que Ele possa nos libertar daquilo que nos impede de dar um passo à frente, daquilo que nos impede que a nossa vida cresça. E quando eu digo cresça, é crescer em Cristo, crescer na palavra, crescer firmado na rocha, porque crescer é como eu já falei, uma árvore grande sem raiz, na primeira tempestade, ela cai. Pronto. Gente, essa música não é tão boa não, mas a mensagem dela é muito bonita. E eu queria que você derramasse seu coração
agora, nesse momento, e que você pudesse colocar diante do Senhor tudo aquilo que te aprisiona, todo o plano B em momento de aflição, todos os planos B que você coloca diante de Deus e deixa Deus em segundo plano. Tudo aquilo que você tira de dentro do bolso no momento em que você está mais aflito, que seria o momento de correr aos pés do Senhor, que seria o momento de você se derramar, de você clamar. O que a gente faz nesse momento? O que está acontecendo nesse momento? É isso, gente. Por muito tempo com a intenção errada, só pensava em mim, mas percebi o que eu estava fazendo. Gente, essa música é muito linda. Vamos colocar diante do Senhor o que a gente estava fazendo, qual era a nossa intenção quando a gente busca Deus, qual é o nosso clamor diante de Deus. Será se eu clamo a Deus porque Ele é, ou porque eu quero que Ele me dê algo, ou porque eu quero que Ele faça o que eu quero? Vamos colocar isso diante de Deus. Vamos pedir para que Deus venha a nos tratar aquilo que nos impede de irmos além, de termos paz no nosso coração, de termos equilíbrio na nossa vida, na nossa casa. E é isso, gente. Por muito tempo com a intenção errada, só pensava em mim, mas percebi o que eu estava fazendo. Não existia adoração sem alguma intenção, só que cansei de ser. Preciso te adorar pelo que és e não pelo que podes fazer por mim. Chega de viver para o que quero, chega de pensar somente em mim.
colocarmos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo, todo o Egito que eu me contamino no meu trabalho, na minha escola, na minha rua da minha casa, com os meus amigos, que todo esse Egito que me contamina, que possa ser tirado de mim e que eu possa contaminar as outras pessoas, porque Tu és o Senhor dos senhores, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o único justo e verdadeiro, que nós possamos transmitir o DNA de Deus por onde nós passarmos e não nos contaminarmos e trazermos Egito para dentro de nós, que seja ao contrário, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós possamos contaminar com o DNA de Deus, com o DNA do Altíssimo, porque Ele é o leão da tribo de Judá, porque nós somos filhos, nós não somos escravos. Deus sempre nos refere a nós como filhos amados. Se nós não fôssemos tão amados assim, Ele não teria mandado o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Que nós não venhamos nos esquecer que é Ele que coloca bálsamo em nossas feridas, que é Ele que nos põe no colo, que é Ele que nos tira do cativeiro, que é Ele que nos trata, que nos sara, que nos liberta. E é pensando nisso que eu peço que vocês também venham clamar na noite de hoje, que nós possamos contaminar todo lugar que nós coloquemos os nossos pés, todo lugar seja contaminado pelo nosso DNA e não pelos nossos costumes, pelo costume de louvar a Deus, pelo costume de orar a Deus, pelo costume de servir ao Senhor, que nós não viemos pegar costumes que não condizem com o Senhor, que nós não viemos trazer para a nossa vida aquilo que Deus não quer, que nós não venhamos ficar num deserto 40 anos rodando e rodando, simplesmente porque o nosso coração é um coração fechado, um coração de pedra, um coração que não quer se abrir, um coração que simplesmente ama ter um Egito dentro de si. Que nós possamos nessa noite entregar de verdade ao Senhor todo o Egito que tem dentro de nós. Tira de nós, Senhor, nos liberta, Senhor, arranca, Senhor, até aquele que sangra, coloque diante de Deus, porque Ele sabe todas as coisas que tem dentro de ti. Ele me conhece e te conhece, cada fio do cabelo. Deus sabe todos os teus passos, Deus sabe os meus e sabe os teus, e Ele também sabe se tu vai cair, mas Ele não quer saber quantas vezes tu caiu, Ele quer saber quantas vezes tu vai levantar e vai seguir firme. Que nós possamos continuar nessa caminhada, mesmo feridos, mesmo machucados, que nada e nem ninguém venha nos tirar do caminho do Senhor, e que nós não possamos ser o nosso principal vilão, que nós não venhamos sabotar, que muitas vezes a gente tira o Egito de dentro de nós, mas na primeira oportunidade a gente começa a arrumar desculpa para trazer ele de volta. Ah, mas não faz mal a ninguém. Ah, mas não faz mal a ninguém. Faz mal a tua alma, faz mal a Deus. Deus se entristece. Deus não quer que tu continue com esse Egito dentro de ti. Tira isso de ti, te liberta, para que tu possa trazer pessoas para conhecer o verdadeiro amor, o verdadeiro Cristo, porque é através da tua vida que outras pessoas vão conhecer o amor de Cristo. E eu peço que a gente vá fazendo essa limpeza dentro de nós, tudo aquilo que é gostoso, que é saboroso, porque o pecado mas que a gente venha tirar, venha arrancar, venha nos libertar e tirar, colocar fora, jogar e pedir: Deus me cura, Deus me trata, Deus me limpa. Se não é isso, pois que Deus me coloque firme, Pai, pois que Deus venha dar sentido à minha vida, que às vezes eu acho que não tem sentido. Deus, às vezes eu estou tão sufocada dentro de mim, nas minhas prisões, que eu só quero ficar sem, quero ficar do nada. E isso é falta de Deus, isso é falta de Deus. E eu peço nessa noite que Deus venha preencher todo e qualquer vazio que possa ter dentro de cada um de vocês, e que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, independente que Deus não faça aquilo que é do nosso coração, porque Ele veio para fazer o melhor. E às vezes eu não sei o que é melhor para mim, mas
mas Deus sabe. Se eu deixo Deus agir na minha vida, e se acontece algo que não é o que eu queria, é porque Deus sabe o que é melhor para mim. E nessa noite eu entrego tudo isso a Ti, Senhor. Todo esse louvor, Senhor, todas essas palavras, e que Tu possa ter me usado como canal de bênção, Senhor, para colocar um pouco de bálsamo, Deus, no coração de cada um. A Tua palavra, Deus, eu entrego, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Glória a Deus, Senhor. E até aqui foi o que o Senhor falou ao meu coração, e eu espero que Ele tenha falado ao coração de todos vocês que estão aqui, e que nós possamos tirar esse Egito que muitas vezes existe dentro de nós, e às vezes a gente nem percebe, porque a gente tem que se importar se o nosso livro, o nosso nome está no livro da Bíblia, ou lá no livro, lá nos galardões do céu. Meu nome aqui escrito na terra por homens não fala de nada. E é isso. Amém. A gente pode se assentar. Alguém tem algum recado para dar? Recado? Não temos, mas eu vejo que como igreja é muito bom a gente poder se reunir, como corpo a gente poder tá sendo fortificado, sendo a cada culto sendo fortalecido por Deus, e nessa direção de uma igreja então que se importa com os outros, que se importa com todo mundo que está aqui, que a gente está num processo de ser cuidado por Deus também, e também cuidar dos nossos irmãos que estão à nossa volta. Eu abro para ver se tem algum pedido de oração também, quem quiser compartilhar, a gente possa estar como comunidade orando também, intercedendo por isso. Estou por dentro ali, compartilho do Francisco Antônio saiu, mas da Bibi, que ela fez um procedimento cirúrgico esta semana por causa de diabetes, que ela teve que amputar um pedaço da perna. Os pedidos de oração. Pelas células. Sei que a gente tem um trabalho com células também durante a semana, tanto de adolescentes quanto de adultos também. Mais algum pedido? Podemos orar. Querido Pai, a gente reconhece que Tu ouve a nossa oração, e a gente clama para que Tu em cada dia derrame Teu Espírito Santo, para que Tu nos enche de Ti e nos fortaleça nessa caminhada, e que nos use como igreja para alcançar as outras pessoas também. E eu oro, Pai, pela Bibi, para que Tu fortaleça essa mulher que passou por essa cirurgia, que Tu possa estar cuidando da vida dela, e o testemunho de fé dela tem confrontado muitas pessoas que, por mais dificuldade que passa, ela tem uma constante alegria e firmeza em Ti, Pai. E a gente ora para que Tu abençoe e cuide da vida dela. E também oramos, Pai, pelas células, pela célula Ohana, dos adolescentes, pelos adultos, que esse momento de compartilhar, que Tu possa estar abençoando e trazendo mais pessoas para a gente caminhar junto e cada um ouvir a sua história. E é isso que Te pedimos, Senhor. Seja Senhor da nossa vida durante cada dia, e que a gente possa refletir durante essa semana sobre isso. Amém. Também aproveito para fazermos a bênção final. E cremos que, da mesma forma como Deus abençoou o povo de Israel, Ele também nos abençoa e nos fortalece. E então que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que
e sobre o Senhor levante a tua face e te dê a paz. Amém.